Hoje nós vamos fazer uma viagem profunda pelo universo Linux, entendendo como funcionam as suas famílias e por que isso é tão importante, pessoal. É comum a gente ouvir falar que tal Linux é filho de tal, que o Ubuntu é filho do Debian, mas por que isso importa pra gente e como é que dá para se entender nessa salada aqui de frutas que virou basicamente as famílias Linux? No começo não era assim, pessoal. No começo haviam poucas distros, mas, diferente do Windows, o Linux ele é open source, então possibilita que muitos desenvolvedores criem suas próprias distros e elas podem aí se tornar conhecidas e ser mantidas por uma comunidade. Então, pessoal, vamos lá, pega seu café, que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre distribuições Linux. Para começar entendendo o que é uma família Linux, a gente tem que entender primeiro por que existe esse conceito de família. O Linux em si, ele de fato não é um sistema operacional, ele é o kernel, é o núcleo do sistema. Ele controla hardware, processos, memórias, drivers, rede e faz a parte invisível, assim por se dizer, do sistema. Ele é a parte onde fica no background. Já o kernel, ele pode ser combinado com uma ferramenta de interface gráfica, com geração de pacotes, com configurações específicas, programas pré-instalados, sistema de inicialização e tudo mais. E essa combinação gera uma distro, uma distribuição Linux, que é a forma onde o Linux é ofertado ao usuário final. Porém, não existe uma distribuição, existem várias, porque temos desenvolvedores diferentes, com finalidades e filosofias diferentes entre eles, o que dá origem às famílias Linux. Basicamente, uma família Linux é constituída de um sistema já antigo, a qual teve muitos filhos, e ele é considerado ali nessa árvore genealógica, se assim podemos chamar, do Linux. E ela se assemelha muito como uma linha evolutiva. Quando você vê na escola toda aquela linha evolutiva de Darwin, isso lembra muito o sistema Linux. Então, pessoal, basicamente a gente pode entender que uma família ela tem as suas características próprias. A taxa de atualização, se vai ser atualizado com mais frequência ou menos frequência, um público-alvo, se tem foco em estabilidade ou em novidade de softwares, se é compatível com tais softwares ou não, e com a filosofia de design, com a filosofia de uso mesmo do sistema. Quando falamos de famílias Linux, é impossível esquecer o Debian. É a maior família de todos, a mais influente e possivelmente uma das mais antigas também. Ele foi criado lá por 93 e o Debian ele tem um foco muito grande em estabilidade, em ser um software livre, comunitário e confiável. Além disso, como ele é comunitário, ele não é controlado por empresa alguma, é a comunidade que faz a gestão dele, que vai decidir se tal software vai entrar ou não vai, se tal pacote pode entrar ou não, como vai ser distribuído e tudo mais. E isso, pessoal, fez o Debian se tornar tão sólido que ele vira uma base inicial para a criação de qualquer Linux mais amigável e mais moderno, como por exemplo o Ubuntu, o seu filho mais famoso de todos. O Ubuntu, já lançado em 2004, nasce com a missão de tornar o Linux mais acessível, mais visual, melhor para iniciantes e tudo mais. Basicamente, o Ubuntu pegou o Debian, fez algumas otimizações, colocou uma interface mais moderna e lança versões mais previsíveis, geralmente 2 vezes ao ano, diferente do Debian, que lança a cada 2 anos, 3 anos até. O Ubuntu ele virou a base para outras distribuições Linux muito famosas, como o Linux Mint, o Zorin, o Pop! OS, o Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate, Xubuntu e por aí vai. Além desses, pessoal, um muito famoso, o Raspberry Pi OS, o sistema operacional do Raspberry Pi, daquela plaquinha programável que você compra aí no Mercado Livre, ele é um filho do Ubuntu. Ele é um Debian, no final das contas, muito aprimorado e muito adaptado para sua necessidade. Porém, nem tudo é comunitário no meio Linux. Existe a família Red Hat também, que é a família corporativa. Enquanto o Debian nasce para ser totalmente open source, totalmente comunitário, o Red Hat traz um pouco de suporte corporativo, certificações, é um ambiente empresarial, padronizado para servidores e ecossistemas pesados de DevOps e data centers. Do Red Hat, a sua distro mais conhecida é o Fedora, onde tudo nasce, onde é testado basicamente os softwares. Tudo ali é testado e, se for algo legal, é jogado para cima para toda a família Red Hat. Além do Fedora, outros sistemas muito populares como o CentOS e o Alma Linux também vêm da família Red Hat. Então, se o Debian ele é muito conhecido entre os usuários, já entre as empresas, o Red Hat é muito famoso. Além de liderar o mercado corporativo, o Red Hat também influenciou ferramentas gigantes como o Docker ou Kubernetes. Além dessas, pessoal, temos a família do Slackware, o ancestral antigo do Linux. Ele já nasce com outro propósito, ele é mais antigo do que os Linux que a gente já falou aqui, ele é uma distribuição ainda ativa, ainda mantida pela comunidade. A função dele é ser diferente dos demais em questão de personalização. Ele é muito mais cru, é um Linux mais raiz, vamos dizer assim, se a gente pode chamar. Ele não é tão conhecido entre os usuários, ele traz muito essa filosofia do Unix original, e ele traz ali uma simplicidade extrema, fazer tudo manualmente, basicamente. É pouco amigável
ao usuário. Ele não tem uma automação moderna que nem o Ubuntu, não faz escolhas pelo usuário, e realmente é uma família de distros mais avançadas. A mais conhecida delas talvez seja o ZenWalk. Nos últimos anos tem se tornado muito popular no YouTube o Arch Linux, monte o seu próprio Linux. Ele tem uma filosofia de uma revolução moderna. Basicamente, o Arch ele é muito cru, mas você pode fazer o que você quiser nele. Então a gente encontra vários vídeos aí na internet montando o seu próprio Arch Linux. Quero fazer o meu próprio Linux. Tem um foco muito grande no minimalismo, numa atualização contínua. Você mesmo monta o seu Linux da forma inicial que ele vem. A documentação é impecável dele. E o Arch Linux criou algumas distribuições muito famosas que alguns usuários aí mais avançados geralmente gostam de usar, como o Manjaro, o Garuda Linux ou o Arco Linux. E é claro, pessoal, a gente não podia deixar de falar do Android, é o filho gigante do Linux. Todo mundo usa, mas praticamente ninguém reconhece que é um Linux. Sim, o Android está no seu celular ali, que está na TV, que está na smartwatch, que está em vários dispositivos inteligentes. Ele usa o kernel Linux. Porém, diferente dos outros sistemas como Debian, Ubuntu, Fedora ou Arch Linux, ele não usa os comandos tradicionais do Linux, não usa a GUI tradicional do Linux. Ele usa os próprios pacotes, as próprias bibliotecas, os seus próprios frameworks e roda, inclusive, em sua própria máquina virtual. Ele também não usa o sistema de arquivos padrão da maioria dos distros Linux, nem mesmo a mesma organização de diretórios. Ele é literalmente como se pegasse o coração do Linux e construísse todo um corpo em volta. Não deixa de ser Linux, mas é muito bem modificado. Além dessas, pessoal, temos outras famílias que podem ser consideradas importantes no meio Linux, como o OpenSUSE, ou o SUSE Linux. Ele é muito forte na Europa, principalmente na parte profissional, estabilidade, ferramentas, e o Alpine Linux, que foca na segurança extrema. Ele é super leve e ele é perfeito para rodar em containers. Muitas imagens Docker usam ele, inclusive, como base. Então, pessoal, no final das contas, a gente pode analisar nesse vídeo que muitas das tecnologias que a gente usa hoje, como comentado, smartwatch, aparelhos eletrônicos, TVs, celulares, são Linux por baixo dos panos. Porque o Linux é gratuito, ele é open source, qualquer um pode derivar e fazer o seu, por isso ele é tão popular, mesmo a gente não sabendo. A gente acha que o Windows é muito maior que o Linux, mas na prática não é tão bem assim o jogo. O Windows é sim muito grande no ramo de desktops pessoais, que os usuários tipicamente usam, mas o Linux é gigante em aspectos mais background do sistema, em servidores ou até mesmo no nosso Android, Smart TVs, smartwatches e por aí vai. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal e até uma próxima.